Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada em duas proteínas essenciais que o material aqui descreve: a hemoglobina e a mioglobina. Oi. Pois é, elas lidam com oxigênio, né? Muita gente até confunde. Exato. Mas as funções, a estrutura delas são bem diferentes. Nossa ideia aqui é entender bem essas diferenças, principalmente como elas trabalham com oxigênio. Certo. Uma transporta, a outra armazena, basicamente. Isso, e o material já começa falando da hemoglobina, que fica lá nos glóbulos vermelhos, diz que é a mais complexa. É um tetrâmero. 4 unidades juntas, né? Isso, 4 cadeias. E ela que leva o oxigênio pelo sangue. Mas o ponto-chave que o material levanta é essa capacidade dela de mudar a afinidade pelo oxigênio. Dependendo do lugar, né? Onde ela está no corpo. Ponto. E afeta outro lugar da proteína. Muda o quanto ela quer o oxigênio, digamos assim. E essa estrutura de 4 partes é fundamental para isso, para essa regulação mais sofisticada. Faz sentido. Ela precisa, tipo, ser flexível, pegar muito oxigênio lá nos pulmões. Onde tem bastante. Isso. E depois soltar esse oxigênio de um jeito eficiente nos tecidos, onde ele está mais em falta, entende? Essa adaptação ao ambiente que o material cita como crucial, Exatamente. essencial para o transporte funcionar bem. E essa regulação leva àquela curva famosa de saturação em forma de S. Sigmoide, né? Sim, a curva sigmoide. Ela mostra essa cooperação entre as partes da hemoglobina. Cooperação. Como assim? É uma sacada genial da evolução, na verdade. Quer dizer que quando uma subunidade pega oxigênio, ela meio que avisa as outras. E facilita para elas pegarem também. Fica mais fácil ligar os próximos oxigênios. Interessante. E para soltar também? É a soltar também. Soltar um oxigênio facilita soltar os outros. É como se fosse um interruptor, sabe? Otimizado para carregar e descarregar rápido onde precisa. A mudança é bem mais acentuada do que se não tivesse essa cooperação. Entendi. Bem diferente da mioglobina, então. O material fala dela como uma proteína do músculo. Isso, encontrada nos músculos. E bem mais simples. É um monômero, né? Uma cadeia só. Exatamente, uma única cadeia. E a função dela, aí que está a diferença principal. Não é transportar pelo corpo todo. É armazenar, né? Dentro do próprio músculo. Perfeito. Ela funciona como uma reserva de oxigênio ali, localmente, pronta para quando o músculo precisar mais. E a curva dela? O material diz que é diferente. É hiperbólica. Mostra uma afinidade pelo oxigênio muito alta e constante. Constante, não muda como a da hemoglobina. Não. Ela segura o oxigênio com força, sabe? E só libera quando a concentração lá dentro da célula muscular cai bastante. Tipo, durante um exercício pesado. Exato. Aí ela libera o oxigênio para ir para as mitocôndrias para gerar energia naquele momento crítico. Ela não precisa daquela regulação toda da hemoglobina. Faz todo sentido. Então vamos focar um pouco nesses mecanismos que regulam só a hemoglobina, que o material detalha. O primeiro é o efeito Bohr. O Bohr, Isso. Tem a ver com acidez, com CO2 afetando a entrega de oxigênio. É isso. correto. O efeito Bohr diz basicamente o seguinte: quando o pH cai, ou seja, fica mais ácido, ou quando a concentração de CO2 aumenta, Que são sinais de que o tecido está trabalhando muito, né? justamente, nesses tecidos ativos, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui. Ah, e por quê? Porque os íons H+, que causam a acidez, ou o próprio CO2 se ligam na hemoglobina. E quando eles se ligam, eles estabilizam a forma tensa dela. A forma T. Isso, a T. Que é a forma que tem menos afinidade pelo oxigênio. É como se a mão da hemoglobina ficasse mais fechada para o oxigênio, sabe? Entendi. E aí ela solta o oxigênio mais fácil justamente onde precisa mais. Exatamente. E nos pulmões, onde tem menos CO2 e o pH é mais alto, acontece o contrário. A afinidade aumenta e ela consegue pegar o oxigênio mais facilmente. Que mecanismo engenhoso. Usar o lixo metabólico como sinal. Muito bom. E o outro regulador que o material menciona, o DPG. 2,3-difosfoglicerato. O DPG, ele adiciona mais uma camada de controle nisso tudo. Como ele atua? Ele é uma molécula produzida lá no próprio glóbulo vermelho e ele também se liga na hemoglobina, especificamente na forma tensa, a desoxigenada. E faz a mesma coisa que o H+, o CO2. Diminui a afinidade. Isso também estabiliza a forma T, diminuindo a afinidade pelo oxigênio.
Ajuda a hemoglobina a soltar o oxigênio nos tecidos. Mas qual a diferença, então? Por que ter mais um regulador? O interessante do DPG é que os níveis dele no sangue podem mudar. Eles podem aumentar em situações onde o corpo tem menos oxigênio disponível, de forma crônica, Tipo, em lugares muito altos? ou em casos de anemia. Exatamente. Nesses casos, o corpo produz mais DPG. É como se fosse um ajuste fino, entende? O corpo percebe que está difícil pegar oxigênio lá nos pulmões. Uhum. E aí aumenta o DPG para garantir que o pouco oxigênio que a hemoglobina consegue pegar seja liberado de forma mais eficiente ainda lá nos tecidos. É uma adaptação fisiológica importante. Nossa, que complexo e elegante ao mesmo tempo. Então, para a gente organizar as ideias do material. Hemoglobina é transporte no sangue. Estrutura quaternária, 4 cadeias. Tetrâmero, isso. Regulada por pH, CO2, que é o efeito Bohr, e também pelo DPG. E tem aquela curva de ligação em ES, sigmoide, que indica a cooperação. Perfeito. E a mioglobina é para armazenar oxigênio no músculo. Estrutura bem mais simples, monômero, uma cadeia só. Isso. E ela não tem essas regulações todas, né? A curva dela é hiperbólica, mostrando afinidade alta e constante. Exatamente essa é a distinção principal. Funções diferentes que levaram a estruturas e regulações diferentes ao longo da evolução. A regulação fina da hemoglobina é chave para a entrega dinâmica de oxigênio. Ajustável conforme a necessidade. Isso. Enquanto a afinidade alta e constante da mioglobina é ideal para a função de reserva muscular. Fica muito claro agora como essas duas proteínas, apesar de lidarem com oxigênio, são especializadas para tarefas bem distintas. A regulação da hemoglobina é um exemplo incrível de adaptação molecular. Sem dúvida. É fascinante. Muito bom. E sabe, pensar sobre o DPG e essa adaptação a ambientes com pouco oxigênio, isso levanta uma questão interessante, né? Que vai um pouco além do que a gente discutiu aqui. Qual seria? O DPG permite um ajuste relativamente rápido, certo? Em questão de horas ou dias, talvez. Mas como será que o organismo se adapta a longo prazo? Pensa em quem vive em grandes altitudes por anos. Devem existir outros mecanismos, talvez mais permanentes, que complementam ou até substituem o efeito do DPG, né? Verdade. Adaptações mais profundas. Exato. Fica aí uma reflexão sobre a complexidade da nossa fisiologia adaptativa, para além desses mecanismos imediatos. Ótima colocação para a gente finalizar. Mostra que sempre tem mais para explorar.